Dumas, diante de todos esses acontecimentos, ou melhor, dos últimos acontecimentos, dá para dizer que a estratégia de Trump é puramente mirar a China nessa guerra comercial? Por enquanto, sim. Veja, o que ele colocou, primeiro, é importante deixar claro que ele recuou, dizendo que era importante ser um pouco mais flexível, porque ele não aguentou, de certa maneira, 10% de perda, mais ou menos, das bolsas de valores. Ele falou: olha, vamos recuar, porque também vamos combinar, ele iria abrir, como ele abriu, um tabuleiro de negociação. Só que não se esperava que ele abriu o tabuleiro de negociação tão cedo. Enfim, de qualquer maneira, ele está falando que 47, 50, 60 nações, ou até mais, já o procuraram a Casa Branca para fazer essas negociações. Era de se pensar que não ficaria essas tarifas, porque, como eu disse, ele é um negociador. E agora vamos ver, mas o top priority continua sendo a China. Já era 21%, colocou 34%, foi para 54%, a China revidou com mais 34%, ele foi para 104% e agora está 125%. Não dá para ficar com 125% de tarifa. Aliás, o cálculo das tarifas que ele falou, que ele estimou, de certa maneira, foi um acochambrado, se você me permite dizer. Ele calculou as tarifas estimadas, que nem está aí na tela, pelo déficit comercial. E não é assim que se calcula. Por exemplo, se você pegar a China, a tarifa de cálculo estimado foi de 67%. Ele falou que os chineses cobravam dos Estados Unidos. Não, mas a conta é simples. Ele pegou o déficit comercial de 295 bilhões que eles têm com os chineses e dividiu pelas exportações para os Estados Unidos. 295 bilhões dividido por 439, bingo, pronto, a tarifa que eles me cobram é 67%. Não, não é a tarifa. Não é assim, é pela média ponderada de cada produto no peso da pauta de exportação e importação. Vietnã, por exemplo, pegou 123 bilhões, que é o déficit comercial que ele tem, e dividiu por 136,6 bilhões, que é a exportação para os Estados Unidos. Bumba, a tarifa que o Vietnã me aplica é 90%. Mesma coisa para a União Europeia. Déficit comercial com a União Europeia é 235 bilhões e exportações para os Estados Unidos 605,8. Dividindo 335 por 605 dá 39. Essa é a tabela que ele calculou e falou que eram as tarifas. E depois ainda chegou e falou: vamos cobrar a metade de alguns países. Eu calculei para esses 3 países, mas impressionante que bateu exatamente no número que ele falou. Pode ser que ele poderia ter uma honestidade intelectual, a Casa Branca falou: olha, veja o meu déficit comercial e veja quanto a gente exporta. Olha a divisão de um para o outro, mas chamar isso de tarifa não é verdade. Pode até ser maior, pode até ser menor, mas o certo seria ter um cálculo mais acurado. Por outro lado, a China, se você pensar se ela tem mais cacife para aguentar isso daí, veja, a China é uma ditadura. Os Estados Unidos são uma democracia. Vamos ver até que ponto Trump vai aguentar um fôlego político com esse tarifaço, com a expectativa de que entre um declínio na produção, quiçá um momento de estagflação, ou seja, recessão com mais inflação, e também chegar no absurdo de achar que vai se transformar de novo num plano num país manufatureiro. Gente, como é que você vai se transformar num país manufatureiro se você não tem mais mão de obra suficiente? 4% de desemprego e ainda mandando imigrantes legais e ilegais embora, vai faltar mão de obra. Vai faltar mão de obra, aí você vai ter disputar da tapa a mão de obra, o custo da mão de obra vai subir, fora que demora para você atrair essas empresas, você acaba importando inflação e que, como a gente já colocou várias vezes aqui, Paula, risco a gente corre, o que a gente não corre é incerteza. Veja, olha o vai e vem que foi desde dia 2 de abril. Imagina você numa planilha de Excel, que a gente estava fazendo agora, numa planilha de Excel para saber quanto que vai ser a tarifa, para saber se eu vou montar uma fábrica nos Estados Unidos ou não. Coloque nos Estados Unidos. Sim, mas mesmo que eu coloque uma fábrica nos Estados Unidos, eu não sou um cara completamente independente. Eu vou depender de importação de outros países.
Como a gente fala, veja, não existem mais países, existem cadeias de suprimento. Querer produzir tudo num único país, isso é como. E aí a gente vê esquerdistas contra Trump. Veja, mas os esquerdistas que são contra Trump são a favor de tarifas. Então vamos combinar aí, esquerdistas. Se você é a favor do protecionismo, mas contra Trump, então vira uma coisa que não tem uma discussão cerebral aí, não usa muito neurônio, é uma discussão mais com o estômago, com a raiva. E é isso que está acontecendo, essa volatilidade enorme, e países, não sei se a China, começaram a vender títulos norte-americanos. Quando você vende o título norte-americano, que essa bomba pode explodir na cara do Trump, o PU começa a cair, o yield sobe. O yield sobe, ele prometeu que ia ter um déficit fiscal menor. Olha, mas o custo de carregamento pode ficar menor, ou melhor, pode ficar maior se o mundo, ou os Estados Unidos, ou a China, ou o Japão, ou algum país da Ásia começar que tem superávit e compra títulos norte-americanos, começarem a vender um pouquinho de título norte-americano, como aconteceu ontem, fazendo talvez bancos ou hedge funds, estipando a curva de juros dos Estados Unidos e aumentando o custo de carregamento e pondo água no chope do Dodge. Ou seja, vou cortar os impostos, vou aumentar a arrecadação, vou diminuir os gastos, e isso, com as tarifas, vou entrar num superávit fiscal. Veja, isso caiu na contramão, foi um backfire que aconteceu ontem. E Trump percebeu, falou: olha, vamos dar um truce aí, um waiver de 90 dias e ver como fica a negociação. Mas uma coisa é clara, Paula: top priority agora é China. Mas se ele se focar somente na China, voltamos em Trump 1, porque se ele liberar para todo mundo também, vamos ser sinceros, para todos os lados, a China vai continuar fazendo triangulação das operações. Se entrar num acordo com o Vietnã de 10%, é óbvio que voltamos para Trump 1 e a China vai começar a fazer a triangulação através do Vietnã e do Camboja, onde ele colocou uma bruta tarifa. Se bem que essa tarifa, como nós vimos, foi baseado no déficit comercial dividido pelas exportações desses países para os Estados Unidos, que não é uma forma, vamos dizer, honesta intelectualmente de dizer que são essas as tarifas que os países cobram. Não, não são essas as tarifas. É uma outra maneira de se calcular que, vamos combinar, os Estados Unidos poderiam se dar o trabalho de pelo menos calcular a tarifa média ponderada pelas exportações e importações e dizer quanto efetivamente cada país está cobrando. E não fazer essa conta de chegada e chegar num absurdo e falar: essa é a tarifa. Impressionante que eu andei conversando com alguns investidores dos Estados Unidos e eles falavam o seguinte: puxa, mas a China cobra 39%, 67%, 90%. Eu falei: não, veja a conta. Não é isso. Eu não estou dizendo que não é 90%, mas do jeito que está calculado, não é assim que se determina a tarifa média cobrada. Você está profanando completamente o conceito de vantagens comparativas. Eu sou melhor, eu exporto e talvez eu tenha tarifa zero. Agora, chegar e falar que tem tarifa só porque você tem déficit comercial, isso é meio uma desonestidade intelectual de Trump. Mas agora ele recuou, deu uma amenizada, os mercados estão subindo, mas o nome do jogo daqui para frente, para os próximos 4 anos, é volatilidade. Como eu te disse, é importante que Trump não se esqueça que ele precisa de fôlego político, coisa que na China não precisa ter fôlego político. A China pode aguentar uma pancada, mas não vai entrar em recessão. Veja, a conta capital é fechada, ela faz uma bruta política fiscal expansionista, aumenta o déficit fiscal dela, aumenta a dívida. Mas isso a curva de juros vai estipar, eu vou fazer carry trade e vou tirar o dinheiro do país. Não, não vai, porque a conta capital é fechada, você não pode fazer carry trade. Então, no final das contas, dado que a conta capital é fechada, entendo que a China tem um poder um pouquinho maior por causa justamente do não liberalismo econômico.
Não estou defendendo a China. A China manipula o câmbio, a China represa os salários, a China subsidia a taxa de juros, a China aumenta o salário aquém da produtividade, e isso não se traduz em tarifas. Porém, são barreiras não tarifárias. Ela pratica, sim, o dumping. Então, mereceria ter uma tarifa, mas não quer dizer que é aquela tarifa que eles estão comprando. Precisaria de um estudo um pouquinho melhor da Casa Branca, Paulo.